Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e eu sei, tinha muito aluno triste comigo, alguns até brabo, porque eu que sempre me dedico tanto a preparar vocês para o Enem, de repente, justamente na reta final, inventei esse negócio aqui, ó, de eleição, de deputado estadual, 40886, né? Tá ali atrás, ó, resolvi essa coisa de, não estou mais satisfeito em só mudar, né, o futuro do país como professor, quero fazer a diferença também na política. Eu sei, eu inventei essa, mas não se preocupem que eu não vou deixar ninguém na mão. Assim como eu peço para votar com a razão, vocês precisam ter a razão no estudo do Enem, porque isso mudou a minha vida e isso pode mudar a vida de vocês, dando um emprego bem legal aí, vocês trabalhar com aquilo que gostam, com aquilo que sonham. Então eu acredito que pode fazer muita diferença aí a nota de vocês no Enem. Então, ano passado, junto com o meu estagiário Giovanni, a gente elaborou um aulão, né, onde a gente viu um pouquinho de tudo da história da filosofia, que a história da filosofia é gigantesca. E quando chega na prova do Enem, cai um pouquinho de tudo. E a gente fez esse aulão e os alunos que participaram foram muito bem. Então agora, o que eu vou trazer para vocês esse ano é esse aulão particionado em aulinhas, vamos dizer. Então vai ter uma de filosofia antiga, que é essa primeira, depois, amanhã já, uma de filosofia medieval, uma de filosofia moderna, uma de filosofia contemporânea, e depois também a gente vai comentar as questões dos últimos Enem. Então, se ainda não é inscrito no canal Filosofia Hoje, o único de filosofia e games do mundo, e também comentários políticos, né? Se inscreva agora. Se já se inscreveu, larga aquele like. Como o vídeo é o tamanho de uma aula, eu recomendo um cafezinho. Esse é dos bons. Caneta, né? E um materialzinho para anotação. Feito isso, assiste até o final. Roda a vinheta. Então, aulão preparatório para o Enem 2017, filosofia. É preparatório para o Enem de 2017, mas a tendência é não mudar em 18, 19. Né? Por quê? O que temos aqui? Uma espécie de síntese geral de todo o conteúdo de filosofia do ensino médio, né? E também algumas questões que caíram na última edição do Enem para a gente discutir e para vocês já ir se acostumando mais ou menos com o modelo de questão do Enem de filosofia, que é um modelo assim nada fácil, né? São realmente complicadas aí as questões de filosofia no Enem, exigem bastante interpretação e bastante conhecimento da filosofia. Algumas mais interpretação, outras mais conhecimento da filosofia. Mas sem os dois, né, vamos dizer, o cara tem muita interpretação de texto, mas não sabe nada de filosofia, vai ficar na dúvida entre duas questões e vai chutar ali a resposta. E se for o contrário, o cara sabe muito de filosofia, mas tem uma interpretação um pouco ruim, vai ficar na dúvida entre duas, vai chutar e pode, daí é 50%, igual jogar moedinha pro alto, tá? Então aqui, ó, as redes sociais, né? Filosofiahoje.com, que é o blog, site, onde fica o grosso do material, fica lá, né? Sempre à disposição. Facebook/Filosofia Hoje, mais de 100 mil inscritos, né? 100 mil likes. E o YouTube, que a gente está aí rumando aos 30 mil inscritos, tá? Então, se você não participa de alguma das redes, eu confio que você, né, tem todas as condições de participar. Basta clicar ali onde tem que clicar e passa a acompanhar o nosso canal aqui, que é o único de filosofia e games do mundo, tá? Então vamos lá, a primeira coisa, a primeira sacada que todo mundo tem que ter, que já ajuda pra caramba na hora de fazer o Enem, é a questão aqui das linhas do tempo, de acordo com o autor, que está ali no textão, né? Porque assim, eu vou até adiantar aqui bem rapidinho, né? Só para caso alguém nunca tenha feito o Enem, é sempre esse modelo, ó, textão, daí tem o nome do autor e onde que o autor escreveu aquele textão, a pergunta. Né? Então é sempre assim, textão, nome do autor e pergunta. Se você consegue se localizar no tempo,
e daí esquece aquela data que tem ali do lado, que aquela data é da publicação da edição do livro, não tem nada a ver. Schopenhauer, em 2005, já tinha virado até pó, né? Não faz sentido nenhum. Mas Schopenhauer é de que época? Qual tipo de filosofia ele representa? Saber esse tipo de questão já ajuda bastante na hora do Enem, tá? Então, por isso a gente começa aqui com essa linha do tempo, tá? Então, reparem, tem a linha do tempo em cima, que é a linha da história, a linha da aula da história, e embaixo a linha do tempo da filosofia. E olhem como ela tem diferenças. Por exemplo, aqui a antiguidade na filosofia termina antes, e o período medieval termina depois, por exemplo. O contemporâneo também ele começa depois. Por que se dá isso? Vamos lá, vamos tentar explicar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Então, a antiguidade na história, ela vai desde que o ser humano começa a escrever até a queda da Roma ocidental. A data ali, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, que o ser humano começou a escrever, que dá 6.000 anos atrás, tem divergência, né? Porque algumas culturas vão começar a ter a sua escrita verbal bem tardiamente. Os próprios gregos, né? Eles começaram a ter uma escrita verbal depois que dominaram outros povos que já tinham, etc. Então, essa data aí é bem controversa e etc. Mas o importante aqui é a data final, né? Que é a queda da Roma Ocidental. A filosofia antiga começa mais ou menos 700 anos antes de Cristo, com Tales de Mileto, na Grécia Antiga. Na verdade, Mileto hoje é uma cidade da Turquia, mas na época tudo era Império Grego, né? E vai até 350, antes de 400, com o Agostinho. Agostinho já é considerado o primeiro filósofo medieval. Aliás, ele é um dos ícones da filosofia medieval. Não faz sentido nenhum a gente usar simplesmente a diferença cronológica, a linha do tempo cronológica, e colocar o Agostinho na antiguidade. Não, Agostinho é um filósofo medieval. Cronologicamente, ele ainda está na filosofia antiga, né? Se você olhar aqui a linha de cima, tá vendo? Então, mas as questões que ele discute são as questões da filosofia medieval. Então, por exemplo, aqui, ó, a filosofia antiga, o que ela lida, né? Lida com questões da polis e cultura grega. Então, sempre que tiver um filósofo que é lá da antiguidade, Sócrates, Aristóteles, Platão, os pré-socráticos, pós-socráticos, sempre vai estar discutindo algo relacionado a isso aqui. Porém, se for um filósofo medieval, como Agostinho, o Tomás de Aquino, Santo Anselmo e etc., o que ele vai estar discutindo? Ele vai estar discutindo questões ligadas ao cristianismo ou à cultura romana. Principalmente, né, a cultura romana, os primeiros, como o próprio Agostinho, tá? Então, o pensamento do Agostinho, ele teve grande relevância e importância, né, nesse processo de queda do Império Romano e o início da Idade Média. A Idade Média dura aqui em torno de 1000 anos, tá? Dura em torno de 1000 anos a Idade Média, e a filosofia dura até mais. Por quê? A igreja, ela domina, né, não só o poder político, mas ela domina também a educação. Ela cria um movimento, a escolástica, depois até a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá, quando chegar lá sobre a Idade Média. E ela domina, então, as universidades, a filosofia, a ciência e etc. Tá? Então, mesmo, né, quando começa-se a separação do poder temporal e do poder religioso, as universidades ainda continuaram discutindo as questões da filosofia medieval por muitos anos, até vir esse cara aqui, o Descartes, então, que é considerado já o primeiro moderno, que o Descartes sai da universidade padrão, porque diz, ó, aqui dentro da universidade a filosofia está limitada pelo pensamento cristão, etc. Então ele sai da universidade, vai fazer filosofia fora, e começa então as questões da modernidade, que são questões ligadas à razão, à racionalidade, o pensamento, a mente humana, e essa busca sempre sem interferência religiosa. Tá? Então os problemas principais da filosofia medieval foram deixados de lado e novos problemas, então, vão ser discutidos. A modernidade tem uma grande característica, que é o quê?
os pensadores pensavam um grande sistema, né, e a partir desse grande sistema tentar entender o mundo interior, né, o ser humano, e o mundo exterior, o cosmos e etc. Tá? Então aqui a modernidade, se você repara aqui, ela termina antes do que a filosofia moderna. E aqui é onde há bastante divergência. Quando começa a filosofia contemporânea, há bastante divergência. Tá? Na história, o que marca o final da modernidade, início do período contemporâneo, é a Revolução Francesa, né, onde o pensamento liberal, o pensamento burguês, o pensamento iluminista vai ser tão influente a ponto de derrubar a monarquia na França e assumir um modelo democrático lá em 1789. Tá? O próprio pensamento de Immanuel Kant influenciou aqui, e de autores franceses, Voltaire e etc. Né? Já a filosofia, mesmo depois da Revolução Francesa, ela não muda muito. Tanto é que, por exemplo, um dos filósofos mais característicos da modernidade, que é o Hegel, que é um cara super sistemático, né? Ele já está depois da Revolução Francesa. Então, por exemplo, se eu uso a divisão histórica, mais uma vez, para dividir a filosofia, eu faço uma grande besteira. Então, por que eu coloco aqui 1880 alguma coisa, um pouco mais, né? É a marca o Nietzsche. O Nietzsche, então, ele vai marcar um novo tipo de filosofia, que é uma filosofia que não é sistemática. Uma filosofia que não acredita mais nessa hipótese de se ter um grande sistema do entendimento pela qual possamos conhecer todos os segredos do universo e de si mesmo. Tá? Pode-se, na melhor das hipóteses, dentro da filosofia contemporânea, acreditar que um sistema ajuda a entender determinada coisa, né? E nas ciências isso é muito comum, né? Cada ciência tem os seus sistemas, os seus métodos e etc. Porém, o sistemão que entende tudo, essa ideia meio, pelo menos por enquanto, né, está enterrada lá na modernidade. Então, essa questão da filosofia não ter sistema, tá, é o que marca a filosofia contemporânea. Então, de Nietzsche para cá, de 1900 para cá, a filosofia vai ter essa característica de não se pensar mais o sistemão que resolve tudo. Eu sei que talvez possa ter ficado confuso para muitos de vocês agora, mas não se preocupem, porque a gente vai vendo passo a passo, tá? A gente vai ver, então, primeiro filosofia antiga, depois moderna, e antiga, depois medieval, moderna, contemporânea, tá ok? Vou dar uma olhadinha aqui nos comments, aqui, o que está rolando de comments. Vamos lá. Saber acabar a greve, igualmente, depois ficar salvo, quando... quem é esse cara aqui? Eu vou dar um ban em ti, tá? Tchau e benção. Bloquear. Aí, já era. Então, eu acho que fica salvo, tá? Vou até colocar aqui, ó. Acho que fica salvo. Eu acompanho lives de outros youtubers e fica salvo. Então, creio que vai ficar, tá? Mas, vamos voltar aqui, então, para falar da filosofia antiga, filosofia lá do Império Grego e também um pouquinho do Império Romano. Tá? Então, períodos da filosofia, específico aqui, grega. Pré-socrático, que vai aí do século 7, 6 a.C., até um pouco do 5, né, são os primeiros filósofos que ocupam-se com questões cosmológicas, iniciando a separação entre filosofia e o pensamento mítico. Tá? Então, eles lidam com questões do cosmos, do universo, questão da arqué. Né? O que era a questão da arqué? Do que são feitas as coisas? Foi a principal discussão dos pré-socráticos. As respostas eles buscavam sempre na natureza e marcam, né, vamos dizer assim, o surgimento de um novo tipo de conhecimento que exige justificativa que seja baseada na natureza e não mais aquele conhecimento mítico que se tinha antes. Lembrando, temos conhecimento mítico até hoje. Até hoje, né, a questão do pensamento mítico está aí, né, plenamente viva. Bastava ver ali o que alguém estava comentando, né, sem motivo nenhum. Né? As pessoas preferem não pensar, preferem
seguiu o caminho mítico até hoje. Mas a filosofia, com os pré-socráticos, teve essa nova proposta, a existência da justificativa, uma justificativa baseada no, não vou dizer real e concreto, porque pensamento também é uma coisa real, né? Mas baseada na natureza. Daí vai vir o Sócrates, que vai mudar, vamos dizer assim, o foco das questões. Ele traz, então, ênfase nas questões antropológicas, questões, então, do próprio ser humano, e busca uma maior sistematização do pensamento. Deste período fazem parte os sofistas, o próprio Sócrates, seu discípulo Platão, e Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Basicamente, quando a gente fala da filosofia antiga clássica, é Sócrates, Aristóteles e Platão, e esses três nomes a gente vai falar um pouquinho deles aqui, tá? Daí, depois a gente tem os pós-socráticos, então, que é aqueles caras que vão fazer a repercussão, né, que vão discutir os problemas que o Sócrates levantou, tá? Então, durante o período do helenismo, preponderou o interesse pela física, pela ética, surgiram as correntes filosóficas do estoicismo, de Zenão de Sítio, o hedonismo de Epicuro, e está errado aqui o Epicuro como um hedonista, né? Ele procurava a eudaimonia, não o hedonismo exatamente, daqui a pouquinho eu explico para vocês, e o ceticismo do Pirro, tá? Então, tinha lá pré-socráticos, questões da natureza, Sócrates vem e traz as questões para o ser humano, os pós-socráticos então ampliam essa discussão em volta do ser humano, tá? Antes, socrático clássico, Sócrates, Aristóteles, Platão, pós-socrático depois. Mas tem que ter um cuidado. Sei que não vai cair esse pega-ratão no Enem, mas é sempre bom lembrar, né? Tinha pré-socráticos na época de Sócrates e até depois de Sócrates. Por quê? Porque ainda estavam no modelo aquele das questões da natureza, justificativas da natureza. É isso que determina o cara ser pré-socrático ou não. A maioria dos pré-socráticos são antes de Sócrates, né? Mas teve contemporâneos e posteriores. E os pós-socráticos, esses sim, né? Todos são aqueles que repercutem, vamos dizer assim, as ideias do Sócrates. Vamos avançar aqui para essa tabelinha, que é a tabelinha justamente da arqué. Eu falei ali da arqué, né, do elemento fundamental do universo. Eu sempre costumo dizer assim, a questão da arqué, que às vezes também parece como questão ontológica, a questão do ser. E no Enem, olha, aparece lá arqué, grego, assim, aparece ontológico, ontologia, né, porque é meio que para, sei lá, para ralar o aluno do ensino médio, porque não se aprende grego nem latim no ensino médio, né? Então, é para ralar mesmo. Então, a arqué é basicamente a questão do que são feitas as coisas. Por quê? Né? Eu sempre explico isso lá na minha aula. Dentro do pensamento mítico, essa questão se resolve fácil. Basicamente, todos os mitos de todas as religiões dizem que as coisas são feitas da vontade de Deus, mais precisamente da vontade do seu Deus ou dos seus deuses. No caso dos gregos, tem toda a história que nos chega pela Ilíada e Odisseia, tinham outros livros também que explicavam isso. E no império do tamanho do grego na época, isso dava um monte de problema. Tales de Mileto é o primeiro a propor uma arqué que seja algo da natureza, ou seja, a pessoa de qualquer religião possa entender, porque essa resposta não passaria por nenhuma outra religião. E, para o Tales de Mileto, respondendo essa questão da arqué, do que são feitas as coisas, tudo poderia começar a ser respondido e o universo poderia começar a ser entendido de uma maneira que não passasse pelos mitos. O Tales de Mileto vai dizer que a arqué é a água, e traz uma série de justificativas de por que é a água. Algo que o mito não faz. O mito, ele, vamos dizer assim, é auto-justificado, né? Ou você acredita ou você não acredita, ele não diz os porquês. E isso até nas religiões contemporâneas. Você lê lá os livros sagrados das religiões e eles não explicam os porquês das coisas que pregam ali, né? O pensamento mítico funciona assim. Tales trazia essa novidade. Então, a arqué vem da natureza, e ele trazia uma série de explicações aí de por que é a água, tá? E ainda trazia algo novo, né? Que é assim, não é como no pensamento mítico dizer
esta é a verdade, quem não acreditar vai para o inferno. Não, Tales não fazia isso. Ele dizia, essa é a minha hipótese, essas são as justificativas, se tem melhor, bota contra, né? Se tem melhor, as apresente. E isso vai dar início à tradição filosófica. Certamente houveram filósofos no Egito, na África, Mesopotâmia, etc. Tá? Mas a tradição filosófica começa aqui no Tales por essas características. Depois dele, tu tem Anaximandro, que vai acreditar na importância da água, etc., mas ele ainda imagina que tem algo anterior à água, né, como arqué do universo. Algo que para ele seria indeterminado, ou seja, a gente não pode dizer o que é, e sem limites, né, infinito. Ou a palavra grega, que também pode aparecer lá, apeiron. E a grande importância aqui do pensamento, do Anaximandro, é trazer essa ideia de que aquilo do qual todas as coisas que a gente vê, toca e sente são feitas, pode ser algo que a gente não vê, não toca, não sente. Porque isso aqui é uma discussão que dura muito tempo. Tá? As ideias não iam brotando do nada, mais ou menos através de questionar os pensamentos do seu antecessor, né, e avançando essa discussão. Depois do Anaximandro, a gente teve o Anaximenes. Todos aqui, o Anaximandro, se não me engano, também era de Mileto. Tá? Ele vai dizer, então, que o ar é a arqué do cosmos. E os argumentos são muito parecidos com o de Tales. Tá? A grande contribuição do Anaximenes, primeiro, tá, é a ideia da possibilidade de negar os seus antecessores. Anaximandro não negava o que Tales dizia, só acrescentavam algo a mais. O Anaximenes vai negar, ele vai dizer que tanto Tales, tanto Anaximandro estavam errados, né, e que o elemento arqué seria o ar. Né? E essa tradição, a filosofia permanece até hoje. Se tu tem bons argumentos, etc., tu pode negar o que foi dito anteriormente. Tá? E também a questão do movimento. Por quê? Para o Anaximenes, o ar, né, quando muito calmo, muito lento e etc., por exemplo, esfriava as coisas e trazia as formas mais sólidas. Quando muito rápido, muito agitado, esquentava as coisas e trazia as formas mais líquidas, gasosas e etc. Olha como essa é uma noção que certamente quem está estudando, se preparando para o Enem, para os vestibulares, né, conhece lá da química. Então o cara já tinha uma sacada assim, lá muitos anos antes de Cristo. Tá? Então essa é a questão da possibilidade de negar os antecessores. E a questão do movimento são muito mais importantes propriamente do que a ideia de ar como arqué do Anaximenes. Tá? Daí a gente vai aqui para o Heráclito. Heráclito acreditava que a arqué era o fogo. Fogo não é simplesmente a chama. É a ideia que hoje a física trabalha como energia. Tá? E ele acreditava, então, que se arqué é fogo, é energia, as coisas estão em constante mudança. Diria ele, a única constante no cosmos é a mudança. Diria ele, tu não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo, a natureza muda, e tu não é mais o mesmo. O ser humano está em constante mudança. Né? Então, Heráclito traz o fogo, a energia como arqué, mas essa ideia do movimento constante também talvez seja até mais importante. O Parmênides, por outro lado, ele traz o contraponto do Heráclito. Né? Ele vai dizer, então, que a mudança é uma ilusão que a gente percebe, mas que, na verdade, as coisas sempre são o que são. Ele fala assim, o que é e não pode não ser, porque se não fosse, não seria. O que é e não pode não ser, porque se não fosse, não seria. Por exemplo, a madeira é madeira. Às vezes ela está na árvore, às vezes está na cadeira, às vezes está num taco de beisebol, mas a madeira é madeira. Então tem um ser madeira, as coisas seriam o seu ser. Né? E esse ser é estável, esse ser não muda, esse ser é estagnação. Ele pode mudar na aparência, etc., mas essa é uma ilusão que nós associamos ao ser. Tá? Então, Heráclito tinha um movimento radical, Parmênides tem a estagnação radical. Ou seja, eles têm uma divergência ontológica muito grande. Tá? E essa discussão da estagnação e do movimento é uma discussão que permanece sendo feita até hoje. Tá? Demócrito
Então, ele trabalha em cima da ideia de Leucipo, que é a ideia de átomo, que se você vê, ela bebe um pouquinho da fonte de cada um, tá? Bebe a questão da explicação ter que ser da natureza, de ter a justificativa lá do Tales. Bebe a questão de talvez aquilo que a gente vê é fundado para algo que não pode ser visto do Anaximandro. Pega a questão do movimento, né, do Anaximenes, pega a questão da energia do Heráclito, pega a questão do ser do Parmênides, e daí se chega-se até a ideia do átomo em Demócrito. E não se termina aqui, essa discussão não terminou em Demócrito, ela continua avançando, evoluindo, e chega até hoje para nós através aí da tabela periódica da aula de Química. Tá? E correndo por fora dessa discussão, mas também o pré-socrático, tinha Pitágoras, ou os pitagóricos, né? Quem estudou aí sabe que, na verdade, Pitágoras eram vários, né? Todos assinavam como Pitágoras, que dizia que era o número, né? Esse código de pares e ímpares, que seria a arqué do universo. Tipo Matrix mesmo. E tem um videozinho bem legal do Donald na Terra da Matemática, se você quiser aí pesquisar sobre o Pitágoras. Antes de ir aqui para o Sócrates, deixa eu dar uma olhadinha lá nos comments, vamos ver o que tem aqui de comentário. Acho que... Como é que eu vejo aqui? Tá, aqui foi o primeiro. Descendo, tem 9 pessoas assistindo, agradeço vocês que estão assistindo aqui. Tem até um professor aqui, ó. Boa tarde, professor Jefferson. Fica à vontade aí para ir comentando, se precisar corrigir algo que eu falei, né? Todos podem, todos têm esta liberdade. Afinal, estou fazendo ao vivo, é o aulão. Vamos aqui então para os clássicos, Sócrates, Aristóteles e Platão. Na ordem cronológica. Sócrates, primeiro mestre, depois Platão, foi aluno dele, e Aristóteles, aluno de Platão. Aristóteles não chegou a conhecer Sócrates, tá? Então, Sócrates, nada escreveu. Eu, nas minhas aulas, sempre explico, e isso tem um motivo, não, ele não era analfabeto, muito pelo contrário, era um homem de muita leitura, tá? Mas ele dizia que a filosofia tinha que ser viva, falada, discutida, etc. Que a filosofia não podia ser algo estático, algo duro, algo escrito no livro. Porque se fosse escrito no livro, o livro ficaria ali indefeso, por aquilo que você escreveu, sem você para explicar, etc. Viria um idiota, ler o texto, entenderia qualquer idiotice e sairia falando essa qualquer idiotice para os 4 cantos da Terra como se você tivesse escrito. E sabe que lá as merdas poderiam ser feitas aí. Na real, Sócrates estava mais do que certo nesse sentido. Porém, né, essa coisa de não escrever faria ele sumir na história. Platão que escreve sobre Sócrates. Daqui a pouquinho eu já falo sobre isso. Tá? Então, seguindo aqui, nada escreveu, era feio. Lembre-se dessa feiura do Sócrates, que vocês vão se lembrar sempre da filosofia dele. Tinha a questão da maiêutica, que muitos associam ao método do Sócrates, mas não era necessariamente. A maiêutica é o termo grego para parteira. Então, diziam que o Sócrates era como se fosse a parteira das ideias. As pessoas já têm a ideia na cabeça, mas daí o Sócrates ia lá, ficava questionando, e etc., até que a ideia, pimba, paria. Sócrates não considerava isso o método dele. Ele considerava como método o elenkos. O elenkos, que está aqui do lado, lembre-se da palavra elencos, a palavra o elenco do futebol, o elenco da novela, sei lá, que você vai se lembrar, que era um método socrático, que era, bem dizer, muito simples. Primeiro, antes de tu afirmar qualquer coisa, tu tinha que perguntar o máximo de porquês possíveis. Só nisso de ficar perguntando por quê? Por quê? Por quê? Porque, assim bem que nem uma criança, várias más ideias já seriam descartadas. Por exemplo, voltando ali ao nosso amiguinho que nos comentários começou, ai, Bolsonaro, por que ele está colocando aquilo? Se ele vai se questionando esses porquês, ele via que não seria uma boa ideia e não faria isso. Né? Mas a coisa, se vier um louco agora e começar a botar Lula Salvador, esse tipo de coisa, ele não está nem se perguntando os porquês. Se tivesse, não estaria fazendo. Tá? Então esse é o primeiro passo do Elencos. E o seguinte é, em cima da ideia que sobreviveu a esse metralhamento de porquês, tu vai pensando o máximo de exceções possíveis. E no final tu molda uma nova ideia que contemple todos os porquês e que contemple todas as exceções que você pode pensar.
E daí você vai ter uma ideia muito melhor, muito sólida. Né, como a arte de construir um vaso, né? Você vai tendo as etapas e vai ter um pensamento muito mais sólido. E o elencos também podia ser aplicado no diálogo com outras pessoas. Elencos, esse era um método para o Sócrates. Tá? O que ele fazia? Discussões com figurões da época, ele só questionava. Então ele ia questionando, e ele fazia o interlocutor, aquela pessoa da qual ele estava questionando, geralmente um figurão, né, e revendo seus conceitos e construindo a ideia. Quando ele era colocado na parede, vinha o famoso só sei que nada sei. Ele dizia, o sábio reconhece os limites da própria ignorância. Só sei que nada sei, que dependendo da tradução não está exatamente assim, mas é essa a forma mais fácil de você lembrar. O que é esse só sei que nada sei? Né, você saber que o seu conhecimento é limitado e que a partir disso você tem que estudar para conhecer mais. Assim, reduzindo, é isso. Sócrates deu início a muitas das principais discussões da filosofia ocidental, como a ética, a estética, a epistemologia e a antropologia. Nas minhas aulas lá eu digo que é cada uma, mas assim, né, dando golpe de facão para facilitar, principalmente quem não é meu aluno e está assistindo aqui. A ética, né, discute questões do certo e errado da vida em sociedade. A estética, o que é belo e o que é feio. A epistemologia, o que é conhecimento, como podemos conhecer. A antropologia, o que é o ser humano e a sociedade. Tá? Essas questões o Sócrates começa a discuti-las. Né? E vejam bem, elas permanecem sendo discutidas até hoje pela filosofia e também por outras áreas do conhecimento. A ética, bem dizer, em todas. A estética muito forte na arte, a epistemologia muito forte na pedagogia, a antropologia muito forte na sociologia e também na biologia. Tá? Antes de irmos aqui a Platão, eu gostaria então de exibir um vídeo, até para descontrair aqui um pouco esse aulão, né? Um vídeo do canal Dom 13 Quixote, esse canal aqui, ó, Dom 13 Quixote, que eu recomendo vocês se inscreverem. Os caras têm poucas inscrições e tem um trabalho bem legal aí para o ensino médio, tá? Então, Sócrates e a Maiêutica, vamos assistir aqui o vídeo dos caras, tá? Então, a minha recomendação aí, você se inscrever, curtir lá o vídeo, mas aqui vão assistir no aulão mesmo, tá? Bora lá! Comentem se o som do vídeo tá legal, tá? Estava no Ágora de Atenas, amada, conversando com o meu eu. Tenho consciência de uma missão singular, de alma humana lapidar. Eis agora que faz você com sua alma a virtude, o pensar correto implicam num esforço sem timidez. Na Maiêutica tive um bom desejo, mediocridade nunca mais. Ali não deu pra saber se chegou a verdade ou só tá um peido, né, cara? Não vai ceder às paixões do corpo. Careteia. É preciso buscar sabedoria como se não houvesse amanhã.
mudou, cara. mundo pra razão exercitar. Eu sei que nada sei, quero ir além. Questione em qualquer lugar. Já parei a verdade, sempre quero mais. Minha alma está em paz. Esse aqui é legal, a doxa, a dialética ascendente para chegar na epistêmia, né? Ali tinha um pouquinho bem do pensamento platônico. Se você parar de pensar, o ignorante domina. E se que é o que importa, o saber liberta. Insiste nas mesmas respostas, mas tem medo de achar outras. Você nega até em tudo, isso é um absurdo. São pessoas como você que fazem enfraquecer o bem e o saber. Toma! Pessoal, comentem aí se ficou digna aí a qualidade do vídeo, do som, né? Comentem aí. Se curtiram, façam o seguinte, ó, não vão fechar ainda aí o nosso aulão, mas façam o seguinte, se curtiu, vai lá no canal dos caras, se inscreve, dá o joinha, aquele tipo de coisa, né? Abre outra janela, mas não fecha o aulão aqui estamos, sei lá, 20, 25% do aulão, tá? Deixa eu ver aqui se alguém comentou alguma coisa, painel ao vivo, tô pegando a manha, tem 5 agora, e pelo que eu tô entendendo aqui, ninguém mais comentou mais nada, isso... Ok. Deve ser. Então, vamos lá. Vamos voltar para o nosso aulão e falar Platão. Platão foi aluno de Sócrates. Escreveu os diálogos de seu mestre. Isso não foi uma traição. Foi o seguinte. O Sócrates morreu. Platão era o aluno talvez mais endinheirado e influente do Sócrates. Montou a sua, como fala aqui, a academia, que é o modelo de universidade que a gente tem até hoje, né? Montou a academia, começou a ensinar as ideias do Sócrates, mas com o passar dos anos ele começou a notar que cada vez as pessoas se lembravam menos de quem foi Sócrates. É sempre assim, logo que a pessoa morre, tem toda uma notoriedade, e ao passar dos anos as pessoas vão esquecendo quem foi. Então, pensando nisso, ele escreveu os principais diálogos do seu mestre. E o que dá uma baita confusão. Por quê? Porque o que sabemos de Sócrates basicamente vem de Platão. Sócrates, escrito por Platão, muita coisa que ele fala realmente eram ideias de Sócrates, outras eram ideias do próprio Platão. Então, as coisas ficam bem misturadas aí. Tá? Mas a nível de ensino médio, o que a gente tem que saber é isso. Platão foi aluno de Sócrates, foi quem escreveu os diálogos do Sócrates, tem o famoso mito da caverna, né, que eu creio que todos vocês sabem, né? Mas eu vou resumir aqui. Imaginem prisioneiros, é uma caverna, é tudo simbólico, tudo hipotético, uma alegoria, tá? Prisioneiros que sempre viveram amarrados numa caverna, não podiam nem olhar para si, só para uma parede, nessa parede passam sombras. Eles acabam então acreditando que tudo que existe no mundo são as sombras. Um prisioneiro se solta, e quando ele se solta, o que ele sente é dor, é sofrimento, é vontade de voltar para as correntes a qual ele sempre teve preso, mas ele não faz isso. Ele vai se arrastando, se machucando, sai da caverna, lá em cima conhece um mundo todo fantástico, iluminado pelo sol, que é a verdade, que é inacessível, mas fora da caverna, que é o que é representado pela episteme, o conhecimento filosófico e científico, já é algo muito mais verdadeiro do que as sombras que estão lá na caverna. Então ele vai
dialética descendente, né? Sair da caverna e dialética ascendente, que é o estudo da filosofia e da ciência. A dialética descendente, vamos dizer assim, é o processo de voltar para a caverna para tentar contar tudo que ele descobriu para quem ainda está preso lá. Será o processo do professor? Pode ser que sim. Será o processo da divulgação científica? Talvez, é uma hipótese também interessante. Então voltou para a caverna, ele vai lá tentar contar tudo para a galera lá de dentro, e o pessoal não acredita, e o Sócrates deixa entender, né, através do texto de Platão, que ameaçariam e talvez até se soltariam das correntes, mas exclusivamente para dar-lhe um pau e amarrar de novo aquele que se libertou pela filosofia e ciência. Tá? Então, mito da caverna. Na dúvida, procuram coisas aí sobre o mito da caverna. Eu tenho no canal Filosofia Hoje um vídeo, que é o rap do mito da caverna. Vocês podem olhar lá depois. Tá? A dialética ascendente e descendente, que pode ser compreendida através do próprio mito da caverna. Né? A academia que ele fundou, essa ideia dialética de tese, antítese e síntese, e o método dialético como o método da filosofia e ciência. Diálogo não é um simples debate, não é uma simples discussão. No diálogo, né, tu tem uma tese e uma antítese que trabalham juntas para tentar chegar à síntese. A síntese não é a vitória da tese ou a vitória da antítese. A síntese é, vamos dizer assim, uma soma que fica com o melhor de ambos. É um avanço para os dois pontos de vista diferentes, né? E quando que a gente vê isso? Na internet, bem dizer, quase nunca, né? Então, o diálogo é algo muito mais raro do que a gente possa pensar. Sócrates tem vários alunos, um deles, Aristóteles. Sócrates não, né? Sócrates teve Platão como aluno. Platão teve vários alunos. Um deles, considerado talvez o mais inteligente e promissor, é Aristóteles. Então, Aristóteles foi aluno de Platão, mas ele discordava das principais ideias do seu mestre. Por exemplo, ele não acreditava em mundo das ideias. Né? O Platão acreditava que a gente, antes de nascer, vivia no mundo das ideias e lá sabia de tudo. Quando a gente nasce, aprisionado no nosso corpo, esquecia disso, né? E através do processo dialético a gente chegaria o mais próximo e etc. O Aristóteles dizia que não acreditava nisso, a gente nascia uma tábula rasa, uma folha em branco, e através das nossas experiências com o mundo, a gente ia conhecendo as coisas. Então, por isso eu botei uma metafísica que parte do concreto, baseada na relação do sujeito-objeto e forma e substância. Tá? Então tem essa diferença essencial na metafísica. Também tem diferença na ética. Era uma ética das virtudes, como do Platão, era uma ética do meio termo. Então você evita o excesso, você evita a falta, vai ter um meio termo, uma ideia muito semelhante ao que temos hoje de bom senso, teríamos o ético. Tem a questão das amizades, 3 tipos de amizades, né? A amizade pelo interesse, o nome já mesmo diz, eu tenho interesse, né, pelo meu amigo, ou seja, eu tenho um interesse, porque quando é pequenininho, né, quando a gente é criança, interesse porque ele tem play novo. O interesse na adolescência é pelo aquele amigo que tem no carro que vai nos levar na balada. E depois na vida adulta o interesse é pelo aquele amigo que tem a casa na praia. E isso não é uma amizade ruim, porque o cara compra o play para jogar com o outro. O cara compra o carro para levar a galera na balada. O cara compra a casa na praia para receber os amigos. Né? Então essa não é uma coisa feia ter amizade por interesse. Ela é um tipo e a gente vai ter na vida. O outro tipo é a amizade pelo prazer, que é, eu sou amigo porque eu me sinto bem, eu me divirto com aquela pessoa, né? Não necessariamente tenho algum interesse, mas eu me sinto bem por estar ali. E por fim, a amizade pela virtude, que é a amizade mais poderosa, a verdadeira, aquela que dura a vida toda, e que muitas vezes a gente quase não tem, ou acha que tem e acaba descobrindo que não é. A amizade pela virtude é aquela em que a gente se sente bem ao fazer o bem para outra pessoa, né? E tem a dupla troca, né? A pessoa se sente bem a fazer o bem para a gente. Então, uma amizade muito exigente. Temos os 3 tipos da nossa vida, tá? Porém, ele vai dizer que a amizade, aquela que dura, essa da virtude, a gente quase não tem. Tá? Ele foi o tutor do Alexandre o Grande e fundou o Liceu, que era um modelo de universidade, vamos dizer assim, completamente diferente da Academia do Platão. Era ao ar livre, as aulas eram caminhando, né, então algo que eu não conheço hoje em nenhuma escola, nenhuma universidade que tenha esse modelo do Liceu de Aristóteles. Então, historicamente, o modelo platônico
até porque o Platão ele é muito mais presente no pensamento medieval, né, do que o Aristóteles, tá? E daí, ainda não acabou a antiguidade, nós temos aqueles caras, como eu falei, que repercutiram as discussões levantadas por Sócrates, tá? Os estoicos, qual a característica dos estoicos, tá? Moralismo, uma vida correta, o controle sobre as emoções, dizer que a moral só se concretiza com as ações. E aí aqui a gente tem como exemplo Zenão de Sítio, Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, Cleantes, Crisipo, Lucano. Os estoicos influenciaram também o pensamento cristão, né? Paulo de Tarso, um dos fundadores do cristianismo, ele tem grande influência do pensamento do Sêneca, né? Tem passagens na Bíblia que são basicamente passagens do pensamento de Sêneca. Então, se aparecer no Enem qualquer desses nomes aqui, vocês têm que pensar que é o estoicismo, ou se perguntar se é estoicismo, vocês têm que saber que é esse tipo de filosofia aqui. O epicurismo era quase uma antítese do estoicismo, né? É um sistema filosófico que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e libertação do medo, com ausência do sofrimento corporal e pelo conhecimento do funcionamento do mundo e dos desejos. Os epicureus diziam assim, ó, não, se tu tem vontades, prazeres, desejos e etc., não tem problema nenhum de se entregar a isso, ao contrário dos estoicos, que diziam que tu tinha que controlar isso, tá? O Epicuro dizia, não, vai lá, vai fundo, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A única medida, né, que tu tem que ter é tu mesmo. Então tem uma base do pensamento do individualismo dentro do epicurismo, tá? Então, por exemplo, se tu vai fazer determinada ação, essa ação vai te tranquilizar, ela tende a ser ética. Se essa ação vai te prejudicar, vai prejudicar alguém, vai te deixar preocupado e etc., ela tende a não ser ética, né? Então o epicurismo, por isso que muitas vezes chamam como dizia aqui, de hedonismo, mas não é exatamente. O Epicuro não prega assim, se joga nos prazeres. Ele não. Os prazeres é moderados, mas se não for te preocupar, sim, pode se jogar, não tem problema. E a ideia, a busca com o Epicuro não é o prazer em primeiro lugar, e sim a ataraxia e a aponia. O que é isso? É diferente do prazer? Sim, é o não sentimento de dor na alma e no corpo. Ataraxia e aponia. Isso que era o foco do epicurismo, não o prazer pelo prazer. Tá? Por isso, por exemplo, assim, essa questão de aparecer o epicurismo com o hedonismo, ela não é aceita aí mais hoje. Tá? E daí a gente tem aqui o ceticismo, que vive até hoje, mas lá na antiguidade ele chegou a ser escola de pensamento. Tá? Então, os céticos da antiguidade, o ceticismo filosófico clássico deriva da... não vou saber pronunciar. E hoje, quando a gente apresentou, o estagiário lá apresentou a pronúncia perfeita aqui, né? Skeptikoi, que era a escola grega antiga que nada afirmava. O ceticismo duvida de tudo, tudo. O cético duvida de tudo. Ele duvida que você está sentado aí, ou de em pé, sei lá, vendo aqui o aulão. O cético duvida disso. Tá? Então, o cético duvida de tudo, o que é diferente de negar tudo. Muitas vezes se pensa que o cético é quem nega tudo. Não, o cético é quem duvida de tudo. Tem uma diferença entre duvidar e negar. Quando tu nega, tu está afirmando a tua negação, né? Ou afirmando o contrário, dependendo do caso. O cético duvida até disso. Tá? Então, os adeptos do pirronismo, por exemplo, suspendiam o julgamento e a investigação quando faltavam evidências. Os céticos podem até duvidar da confiabilidade dos seus próprios sentidos. Então, os principais exemplos do ceticismo clássico, Pirro e Anaximandro. Anaximandro não, né? Anaxarco. O ceticismo continua existindo no medieval, no moderno, no contemporâneo. Só que os céticos que vieram depois já não se configuravam mais como escola de pensamento. O ceticismo passou a ser um passo metodológico. Alguém afirma algo. Primeira coisa que eu faço, eu duvido daquela afirmativa. E daí eu vou investigar os seus problemas, as suas verdades, etc.
Então o ceticismo permanece vivo, mas como passo metodológico, não como escola, como era lá na antiguidade, tá?